Eu estava deitada, assim, com aquela... Era um cansaço, na verdade, era um cansaço, era uma tristeza muito grande, era mais do que um cansaço, era uma depressão muito grande, era uma tristeza muito grande, um vazio, um buraco. E eu estava no quarto dela, e chegou um momento, né, menina, isso é uma coisa tão incrível, assim, a consciência da gente é muito incrível. Chegou um momento que eu senti nos meus pés, eu senti uma energia mesmo, como uma coisa de... Como é que eu posso falar? De eletricidade mesmo. Uma vibração? Uma vibração. Aí uma energia que foi subindo das pontas dos pés. E o mais interessante é o seguinte, eu não sou uma pessoa que durmo de barriga para cima, eu não consigo. Eu sempre tenho que dormir de bruços. Mas nesse dia, porque cargas d'água eu estava de barriga para cima, isso não existe. Eu fico espantada porque isso é uma coisa... Eu não ia dormir ali. Então eu acho que eu não queria dormir porque eu estava atenta a Sofia, né, muito pequena, enfim. E eu senti essa vibração subindo no corpo. Quando chegou nessa região aqui craniana, nos ouvidos, fez aquele, né, aquele barulho bem agudo, como se fosse uma coisa, alguém tivesse problema de pressão, que dizem que sente, né, aquele barulhinho agudo. Eu não tenho problema com isso. E na hora eu ficava pensando, gente, será que eu vou morrer também igual a minha mãe, né? Fiquei pensando nisso. E eu queria gritar pela Sofia, eu queria chamá-la, mas eu não conseguia nem me mexer. Eu tinha toda a consciência do que estava acontecendo e não conseguia me mexer. Até que teve uma hora que eu sinto que eu fechei os olhos. Sim, outra coisa também. Na hora que eu fecho os olhos, Paulo, eu tive a nítida certeza de que tinha gente perto de mim. Eu não via. Mas quando eu fechei os olhos e por um momento me vi no teto do meu quarto, me olhando de olho fechado, dormindo, eu dizia assim, mentalmente, pode me levar, eu já perdi mãe mesmo, tipo assim, ó, né, já tô aqui tão doída, isso não é nada, pode me levar, né? Agora isso no pensamento, eu falava, pode me levar, perdi mãe mesmo, não tô mais nem aí, né? E me levaram, né? E nessa história realmente me levaram. Eu me lembro que eu entrei num túnel, só que não era túnel, depois eu explico o que era. Mas no primeiro momento, quando eu fui, eu achava que era um túnel. Mas eu me sentia carregada, tá? Eu me sentia que tinha pessoas perto de mim. E eu falava assim mentalmente para essas pessoas, olha, eu tô tonta. E eu fechei os olhos, né, e sentia, né, aquela coisa assim passando, correndo. Quando eu abri os olhos, eu nunca esqueci desse lugar. Quando eu abri os olhos, eu estava num local montanhoso, de montanhas muito altas. Mas era engraçado que eram montanhas muito altas, mas o local que eu estava era um local de gramado muito verde. Foi assim um verde mais verde que eu já vi na minha vida. O azul do céu mais azul que eu já vi na minha vida. As cores eram muito intensas. Era assim como se não tivesse nenhuma poluição, nada, que eles eram tão verdinhos, tão vibrantes, era um verde limão a grama, sabe aquele verde limão? Um ar tão puro. Agora tinha uma névoa muito grande, uma neblina. Agora isso, o tempo todo a minha cabeça raciocinando, né? Quando eu abri os olhos, eu vi 2 serizinhos menores do que eu, e eu sou uma mulher baixinha, eu tenho 1,55 m. Então eles eram bem menores, existe gente menor do que eu, viu? Então eles eram bem pequenininhos, gente, foi o olhar, foram os olhos mais amorosos que alguém já me olhou na vida. Nem da minha mãe era daquele jeito. Foram o olhar mais amoroso. Eles eram idênticos. Eu me lembro, e tem mais, eram bioluminescentes, eles tinham luz própria. Que eu
Eu me lembro que eu pegava nos dedinhos deles, eu tenho uns dedos finos, eu pegava nos dedinhos deles, era assim, como a metade dos meus, e eu observava todos os detalhes daqueles dedos, gente, aquelas artériazinhas assim, sabe? E eles tinham a cor daquelas pulseirinhas de neon, aquelas pulseirinhas de aniversário de crianças, às vezes em boates, né, que se recebe, as pulseirinhas de neon, eles tinham aquela cor. Uma cor meio avermelhada, meio laranja? Não, era aquela mais transparentezinha, mais esbranquiçada, meio translúcida, mais iluminada. Luz própria. Luz própria. Os olhos deles não tinham pálpebras, que isso aí foi uma coisa que eu observei muito. Eram só duas, como se fossem duas ruguinhas, assim, duas rugas. Eles não tinham pálpebras, como a gente, eram rugas. Né? E na hora eu fiquei pensando, será que isso são os tais dos ET, que o povo fala, né? E tive uma resposta na hora, que não eram. Não sei quem me deu a resposta, mas eu tive a consciência de que não eram. Assim, eu fiz uma pergunta, não sei para quem, foi para mim mesma, na verdade, mas eu recebi uma resposta, que não eram. Aí eles me colocaram num local, assim, era um local que tinha casinhas de madeira, olha só que louco, casinhas de madeira, casas como se fossem chalezinhos, né? Casinhas de madeira, e engraçado que o da esquerda me colocou assim no local e só me olhou, só que eu entendi o que ele disse. É como se ele tivesse dito assim, não passe daí, fique aí. E eu obedeci, o que é uma coisa rara também. Porque é uma coisa rara, porque eu sou uma pessoa curiosa, eu sou uma pessoa investigadora, eu sou uma pessoa que... Mas eu obedeci sem pestanejar. Agora, muita neblina, viu? Muita neblina. E eu com eles aqui, eles me colocaram lá no local, eu entendi que não era para eu passar desse local. E eles saíram, eles são idênticos. Irmãos assim, gêmeos idênticos. Eles saíram. E eu começo a olhar como se eles como se eles tivessem dito assim, olha, fica olhando para essa neblina aí. E uma neblina muito, muito mais forte do que estava, meio que ficou assim mais com uma nuvem assim na minha frente, né? E eu olhando aquilo, achando a cabeça raciocinando, não parava de raciocinar o tempo inteiro. Nossa, mas tem muito nevoeiro, mas eu não estou sentindo frio. Aqui era para estar com muito frio, mas eu não estou sentindo frio. O tempo todo a minha razão, minha consciência querendo respostas e indagando e pedindo respostas ali. Quando esse nevoeiro começa a se dissipar na minha frente, eu vejo uns olhos que eu conhecia aqueles olhos. E eu olho intrigada assim, né, naquela coisa do olhar. Quando eu acho que identifico os olhos, que é uma pessoa conhecida, aí a neblina sai de uma vez e eu vejo a minha mãe, jovem do jeito que eu a vi antes de morrer. A mesma imagem. A mesma imagem que eu vi quando ela era, antes de morrer, naquele momento que eu deixei meu pai na casa dela. A mesma imagem. Minha mãe de cabelo curtinho, mais escuro, ela tinha um cabelo mais claro, um cabelo mais escuro, ela mais jovem, ela com um vestido azul de gola, e eu ainda fiquei, a minha cabeça não parava de funcionar, eu ainda fiquei pensando, a minha mãe odeia vestido de gola, e ela tá com vestido de gola, será que ela tá com frio? Porque tem muita neblina, né? Eu ficava o tempo todo imaginando, né? Quando eu vejo a minha mãe, eu levo um susto tão grande, foi uma emoção tão forte, que eu assim, você tem a impressão que fala, mas você não fala, né? Você não fala. Que eu falo assim, mãe, eu sabia, só podia ser coisa de mãe mesmo. Um negócio desse, só podia ser coisa de mãe, que saudade, mãe. E ela fica assim meio sem graça, meio aflita. Minha mãe era uma pessoa tímida, ela ria assim, né? Ela riu e falou assim, falou telepaticamente, se acalme, porque você sempre acreditou nessas coisas. Aí eu, mãe, como é que você tá? Que saudade. Agora é engraçado, viu, Paulo, que eu não passava um pé para frente. Não, eu não conseguia. Eu ficava paralisado.
eu ficava como um bicho enjaulado que fica andando de um lado para o outro. É como se existisse realmente uma barreira ali, né? Mas você não via essa barreira, não. Talvez fosse uma barreira energética, não sei, né? Alguma coisa. E eu bem obediente lá, os serizinhos, nem tentei, né? Fiquei só andando de um lado para o outro, mãe, né? Aquela coisa, e ela me olhando muito emocionada também. Mas chegou um momento em que realmente eu estava assim, muito emocionada, né? Então ela se afastou um pouco de mim, né? E chamou esse serizinho. Só que quando chamou, não eram mais dois, eram muitos idênticos. Era tão engraçado porque quando eles deslizavam assim, parecia assim que era um facho de luz que estava indo, mas eram eles, né? Aí ela chegou para eles e disse o seguinte: levem ela de volta porque ela está muito emocionada. Eu escutei ela falar isso para eles. Aí vieram dois, eu não sei se eram os mesmos, porque eles são idênticos, né? Vieram dois, um me pegou numa mão, o outro me pegou na outra. Ela ficou me olhando e a gente deu como se fosse assim um impulso. E essa sensação, a gente não levanta assim, a gente levanta assim, né? Como se fosse assim. E eu olhava para trás e ela olhando para mim e eu indo embora daquele local, né? Naquele local maravilhoso, assim, um local indescritível, de tão bonito, de ar puro, de cores vibrantes, né? E ela ficou me olhando e nós voltamos. Pronto, aí é onde eu vou dizer para ti que não era um túnel, não era um túnel. Eu entendi, depois eu entendi. É como se passasse tão rápido, já estava assim ficando escuro, é como se passasse tão rápido, né? Você está numa velocidade muito grande que não dá nem para eu não tenho nem noção de que velocidade era aquela. Então, quando passa rápido, é como se ficasse assim um muro. Como no metrô acontece isso. Pronto, é exatamente isso. Mas eram paisagens que passavam muito rápido. Então você tinha a sensação que elas se unificavam na lateral e formavam um túnel. Mas não é túnel, na verdade não existe túnel, é a rapidez que a gente vai passando, né? Nós voltamos, eu senti enjoo também, mesmo enjoo, aí falei a mesma coisa, fechar os olhos, que eu estou ficando enjoada de novo. Aí fechei os olhos e senti uma pancada muito forte nas minhas costas. Eu até brinquei na hora, assim, eu falei assim, nossa, vocês parecem leves, mas vocês são pesadinhos, hein? Pancada enorme nas costas. Quando eu levei essa pancada, abri os olhos. Quando eu abri os olhos, eu estava na cama da minha filha, deitada. Não consegui ainda me mexer, nem consegui falar nada. Passei um tempo assim, não sei presumir quanto tempo que eu fiquei ainda assim. Até que... E isso o tempo todo refletindo sobre tudo que aconteceu. A consciência não parava, olha, nem um minuto. Eu já sou uma pessoa que tem um pensamento que não para, nem dormindo. E nessa história depois, olha, ficou o tempo todo a consciência, gente, mas o que foi isso, né? E até que chegou um momento que eu consegui me mexer, consegui levantar, consegui chamar minha filha, consegui vir até a sala. Aí, a primeira ideia que eu tive, eu falei, gente, deixa eu ver qual é o capítulo que ela está no DVD. Porque cada um tinha em torno de 13, 15 minutos, cada episódiozinho. Ela ainda estava no primeiro. Então, muita coisa aconteceu em pouco tempo, né? Exatamente isso. Eu falei, gente, aconteceu esse monte de coisa, ela ainda está no primeiro capítulo, estava acabando o primeiro episódio. Olha, mas esse dia, Paulo, eu passei o dia chorando também. Passei o dia chorando, emocionada, assim, me sentindo muito grata, assim, pela experiência. Depois fiquei pensando, gente, existem tantas coisas, né, assim, entre o céu e a terra, e eu voltei para cá de novo, e era uma sensação assim, sabe? Puxa, por que eu voltei, né?
podia ter ficado lá naquele local tão bom, mas eu tive que voltar, né? E fiquei depois disso refletindo uma série de coisas, né? Uma série de fiz uma série de questionamentos a respeito mesmo da vida, né? Fiquei pensando que a gente às vezes dá uma importância muito grande a grandes problemas que a gente tem aqui. Isso aqui não é nada, amigo, né? Isso aqui vai passar, tem coisas mais grandiosas, né? Fiquei pensando nas pessoas que muitas vezes se fecham muito em dogmas e nunca vão ter uma experiência dessa, assim, nunca vão, assim, podem até ter, mas vão querer respostas que não precisa, a resposta já está, né? Já está dada ali, as respostas já são dadas quando você menos espera. E é isso, assim, essa foi a minha experiência de projeção mesmo, né? Sim.